Bom dia, louvado seja nosso Senhor e Mestre Jesus. Recordando que tudo que aqui comentamos, falamos, trocamos ideia, são para aqueles que realmente buscaram o cristianismo. Nós, aprendizes do Evangelho. O Evangelho ele é trazido a nós através da Bíblia, através das comunicações com os espíritos, e assim, literatura e a prática na oportunidade que a vida oferece das virtudes, confirmando a sequência de acontecimentos saudáveis quando praticado o Evangelho. Então, as conversas é para quem, pelo menos, queira ser cristão, nas nossas aqui. Mesmo esses novatos que, de repente, nunca buscou pela doutrina espírita cristã, é que ele tenha, pelo menos, vontade e intenção de aprender. Aí as lições que recebe diariamente ou que ele busca de uma forma particular, possa surgir, trazer o efeito de paz, de alegria a eles também. Mas o que ocorre, grande parte na vida do aprendiz cristão, é chamado na lição de hoje de revides. Está chamando a atenção a lição de hoje, nós, espírita cristã. Porque, por menos que se lembre, sempre revidamos. No mínimo, nós ficamos magoados, sem manifestar essa mágoa. É evidente que assim, as vibrações caem nessas pessoas. Muito embora não demonstra, é uma espécie de uma hipocrisia, uma intenção que ele não expressa fisicamente ou na palavra, mas fica no pensamento. Cai sim as vibrações. E na sequência a afinidade, a espiritualidade superior vê em nós um livro aberto, a inferior é também. Um nos ajuda e o outro faz nos revidar, nos induz à vingança, o desaforo, e, enfim, uma série de atritos. E não é só na sociedade, não. Ocorre estes revides na família, nos amigos, no trabalho, no dia a dia. Até mesmo com estranho, temos ímpeto de responder à altura. Mas se nós aprendemos a perdoar o inimigo, orar pelos inimigos, perdoar os que nos ofendem, não condenarmos aquele que errou contra nós e calarmos diante das acusações, como é que nós somos espírita cristão? É óbvio que nós estamos navegando ao contrário daquilo que aprendemos. É o que tem trazido grande problema para nós. Não admitirmos. A doença aumenta em nós. A solidão, mais ainda, porque quem quer conviver perto do hipócrita e falso cristão? Sucessivamente, uma série de problemas, não só individualmente, na família, na sociedade que vivemos, tem consequências duríssimas. Bem, meus irmãos, vamos ouvir Emmanuel com mais certeza, junto com vocês também estarei aprendendo e modificar esse pensamento, essas nossas intenções, porque pouquíssimas pessoas acham que essas intenções não são prejudiciais. Vejamos então na lição de hoje, que leva o título de Revide. Jesus trouxe-nos, ensinou-nos, por isso que vamos estudar o versículo da carta de Paulo
aonde ele escreve aos Coríntios. Vamos aprender então dessa mensagem que Paulo nos traz, que ele adquiriu de Jesus. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós ter demandas uns contra os outros. Por que não sofreis ante a injustiça? Por que não sofrei antes o dano? Ele fala que temos que sofrer. É o que ele explicou. Não é rebater, brigar, fazer desaforo, apontar os defeitos, falar a verdade que machuca. Não é isso. Ele diz porque não sofrer isto, a injustiça, que na realidade não é justiça, porque nós cometemos isso lá. Estamos agora passando por aquilo que nós plantamos. Ouvindo Emmanuel, nós entenderemos melhor ainda, diz ele. Nem sempre as demandas, as discussões, as brigas permanecem nos tribunais judiciários comuns na sociedade, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições religiosas cristãs. A esse movimento, através do desregramento mental, desequilíbrio mental e das conversações em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia os corações e anula as energias benéficas, os princípios vitais do elemento. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação se alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Então passa a viver dessa energia negativa, dessa que nós criamos. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações. Esses alunos de Jesus, que somos nós aprendizes do Evangelho, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. Em vez de eles vivenciarem o cristianismo, esses aprendizes acabam se envolvendo nesses falsos princípios cristãos. Prosseguindo, de modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, da espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo, de impor, de exigir, de fazer com que ele veja pelo nosso ponto de vista pessoal. Pronto a protestar, a acusar e criticar aos grandes ruídos, costumam esclarecer que serve a verdade que machuca, que fere, que é o prazer que ele tem de falar e se sentir feliz com isso. Por que motivo, porém, esse não exemplificam a própria fé, aquilo que aprendeu, praticando essa teoria maravilhosa que é o Evangelho, diante das contendas, suportando assim a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel a Jesus, antes da opção por qualquer revide. Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz e os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito? Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo real, verdadeiro, se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador
arbitrário do serviço celeste? Sim, se seguíssemos, meus irmãos, quantos seriam felizes? Mesmo que o mundo não seja, nós progrediríamos. Nós seríamos mais felizes que os demais por perdoar, amar, compreender, não ver a trave no olho do vizinho, não querer falar a verdade, que mais é um desaforo do que ajudar, não querer impor aos outros nosso lado pessoal, nossa maneira de ser, mas respeitar os outros, seja o que for, calarmos, assim passarmos pelas provas necessárias a nós. Bom dia, Deus abençoe a todos.